Foi numa manhã de domingo que percebi que o carro não estava mais na garagem. Aquele Chevette azul marinho, modelo 1986, com o estofado de couro já gasto nas laterais e o painel com algumas rachaduras pelo tempo. Para qualquer outra pessoa, seria apenas um carro antigo ocupando espaço, algo para se livrar na primeira oportunidade. Mas para mim, era o último pedaço tangível que restava do Carlos, meu marido, que nos deixou há 3 anos depois de uma batalha silenciosa contra um câncer que descobrimos tarde demais. O carro estava parado na garagem desde então. Eu não tinha coragem de vendê-lo ou de usá-lo. Às vezes, sentava no banco do motorista apenas para sentir o cheiro dele, que de alguma forma ainda permanecia ali, como um fantasma gentil que se recusava a partir completamente. Aquele carro viu o nascimento do nosso filho Lucas, nos levou em todas as nossas férias em família, testemunhou nossas risadas, nossas brigas, nossas reconciliações. Era mais que um objeto, era um repositório de memórias que eu não estava pronta para abandonar. No começo pensei que Lucas tinha apenas saído cedo com o carro, talvez para visitar algum amigo ou comprar algo no supermercado. Mas quando as horas passaram e não recebi nenhuma mensagem, comecei a me preocupar. Tentei ligar para ele, mas só caía na caixa postal. Foi quando decidi ligar para Mateus, seu melhor amigo desde a infância, que a verdade começou a emergir, dolorosa como um dente sendo extraído sem anestesia. Mateus hesitou quando perguntei se sabia onde Lucas estava. Aquele silêncio de poucos segundos já me disse tudo o que eu precisava saber. Havia algo errado. Depois de eu insistir, prometendo que não ficaria brava com Lucas, Mateus finalmente revelou. Lucas tinha vendido o carro. Havia encontrado um comprador pela internet, fechado o negócio em 1 semana e usado o dinheiro para comprar passagens para a Europa, uma viagem que ele sonhava fazer desde a adolescência. Ele partiria no dia seguinte, com a sua namorada Júlia, para uma aventura de 3 meses mochilando pelo continente. As palavras de Mateus pareciam distantes, como se estivessem chegando através de um túnel longo e escuro. Senti o chão desaparecer sob meus pés, enquanto meu cérebro lutava para processar a informação. Lucas tinha vendido o carro do pai, o carro que estava em meu nome, o carro que eu não tinha conseguido me desfazer, justamente por seu valor sentimental. E o pior, tinha feito isso sem me consultar, sem sequer mencionar a ideia. Como se aquele pedaço da nossa história familiar fosse apenas um objeto qualquer, do qual ele podia dispor quando bem entendesse. Desabei no sofá, o celular ainda na mão, enquanto Mateus perguntava repetidamente se eu estava bem. Como eu poderia estar bem? Meu único filho, a pessoa que eu pensei que compartilhava a mesma dor da perda, tinha acabado de vender uma das últimas conexões físicas que tínhamos com Carlos. E por quê? Para realizar um sonho egoísta, uma viagem com a namorada que conhecerá há menos de 1 ano. Nos meses após a morte de Carlos, Lucas e eu lidamos com o luto de maneiras diferentes. Eu mergulhei em memórias, preservando cada objeto, cada foto, como se fossem relíquias sagradas. Lucas, por outro lado, parecia querer seguir em frente, apagando traços dolorosos do passado. Havíamos discutido sobre isso algumas vezes, eu o acusando de querer esquecer o pai, ele me acusando de viver em um museu de tristeza. Mas nunca imaginei que chegaria a esse ponto, que ele tomaria uma decisão tão drástica sem me consultar. Mais do que a perda do carro em si, o que doía era o que aquele ato representava. Uma ruptura de confiança, um desrespeito à minha dor e às minhas escolhas como mãe e viúva. E havia também a questão prática. O carro estava legalmente no meu nome. Lucas não tinha o direito de vendê-lo. O que ele diria ao comprador quando descobrisse que não poderia transferir o documento? Que tipo de problema legal isso poderia causar? Passei o resto daquele domingo alternando entre lágrimas silenciosas e acessos de raiva. Tentei ligar para Lucas dezenas de vezes, mas ele continuava não atendendo. Mandei mensagens cada vez mais desesperadas, variando entre súplicas para que me ligasse e ameaças de chamar a polícia para reportar o roubo do carro. Parte de mim queria fazer exatamente isso, denunciá-lo, fazer com que enfrentasse as consequências de suas ações. Mas outra parte
A parte que ainda o via como o menino de 5 anos que chorava quando o pai saía para trabalhar, não conseguia dar esse passo. No final da tarde, recebi apenas uma breve mensagem dele. Precisamos conversar. Estarei em casa à noite. Aquelas palavras secas, sem explicação ou pedido de desculpas, só aumentaram minha angústia e indignação. Quando ouvi a chave girando na fechadura, pouco depois das 9 da noite, eu estava sentada na sala, as luzes apagadas exceto por um pequeno abajur no canto. Queria que ele sentisse o peso do que havia feito, que visse em meu rosto o estrago emocional que suas ações tinham causado. Lucas entrou cautelosamente, como um adolescente que chega tarde em casa, embora tivesse 27 anos, e sua própria chave. Pude ver em seus olhos que ele sabia que eu já estava ciente de tudo. Antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, ele começou a falar, as palavras saindo em um jorro defensivo. Mãe, eu sei o que você está pensando, mas me escuta primeiro. Eu ia te contar tudo hoje, juro. Só queria ter certeza que o negócio estava fechado. Antes de te preocupar. Soltei uma risada amarga. Me preocupar? Lucas, você vendeu o carro do seu pai sem minha autorização. Um carro que está no meu nome. Você tem noção do que fez? Minha voz tremia, dividida entre a raiva e o desejo de não perder completamente o controle. Lucas sentou-se na poltrona à minha frente, passando as mãos pelo rosto em um gesto que lembrava tanto Carlos que senti uma pontada no peito. Eu sei que parece loucura, mas tem um motivo. Um bom motivo, eu prometo. Ele hesitou como se estivesse organizando seus pensamentos. Lembra do diagnóstico do pai? Quando o médico disse que o câncer já estava avançado demais e que ele tinha poucos meses? Como eu poderia esquecer? Foi o dia em que nossa vida desabou como um castelo de cartas. Assenti silenciosamente, sentindo as lágrimas se formando novamente. Naquela noite, depois que você dormiu, pai e eu ficamos conversando na garagem, apoiados naquele carro. Ele me fez prometer 2 coisas. A voz de Lucas falhou e percebi que ele também lutava contra as lágrimas. Primeiro, que eu cuidaria de você, que não deixaria você se afundar na tristeza quando ele partisse. E segundo, que eu viveria minha vida plenamente, que não deixaria de realizar meus sonhos por causa da dor da perda. Ele fez uma pausa, respirando fundo. Aquela viagem para a Europa, mãe, não é só uma aventura com a Júlia. É um sonho que pai e eu compartilhávamos. Planejávamos fazer juntos quando eu me formasse. Ele chegou a pesquisar roteiros, a marcar lugares que queria me mostrar. Senti meu coração apertar com aquela revelação. Carlos nunca tinha mencionado esses planos para mim. Talvez para me proteger, para não criar expectativas que ele já sabia que não poderia cumprir. Por que você nunca me contou isso antes? Perguntei, minha voz agora mais suave. Lucas olhou para o chão. Porque doía demais falar sobre isso, e porque eu sabia como você estava apegada às coisas dele, como ficava protetora sobre qualquer mudança. Mas mãe, já faz 3 anos, e toda vez que vejo aquele carro parado na garagem, não consigo pensar no pai feliz, dirigindo, cantando com o rádio ligado. Só consigo lembrar dele debilitado, apoiado naquele capô, me fazendo promessas enquanto sabia que estava morrendo. Vou fazer uma pausa aqui porque sei que muitos de vocês estão sentindo o peso dessa situação neste momento. Perder alguém que amamos profundamente muda tudo em nossas vidas, e cada um de nós lida com essa dor de maneira diferente. Você já se sentiu dividido entre preservar memórias e seguir em frente? Entre manter objetos como relíquias sagradas ou permitir que eles sigam novos caminhos? Por favor, compartilhe nos comentários como você tem lidado com o luto ou com diferenças familiares sobre como honrar quem partiu. Pode começar com: aprendi sobre o luto quando... Ou, na minha família, lidamos com as lembranças de forma. Seu comentário pode ser exatamente o que alguém precisa ler hoje para se sentir menos, sozinho nessa jornada dolorosa. Às vezes, descobrir que outros passam pelos mesmos conflitos nos ajuda a encontrar nosso próprio caminho através da dor.
Agora, vamos continuar nossa história e descobrir como essa mãe e esse filho encontrarão um caminho para reconciliar suas diferentes formas de lidar com a perda. A confissão de Lucas me atingiu como um soco no estômago. Por 3 anos, achei que estava protegendo a memória de Carlos ao manter suas coisas intocadas, ao preservar cada objeto, como se isso pudesse, de alguma forma, mantê-lo presente em nossas vidas. Mas para Lucas, aquele carro não era uma conexão com momentos felizes. Era um doloroso lembrete dos últimos dias do pai, das promessas trocadas sob a sombra da morte iminente. Como poderíamos estar vendo a mesma situação de maneiras tão completamente diferentes? Lucas, comecei, tentando organizar meus pensamentos. Mesmo que eu entenda seus motivos, você não tinha o direito de vender o carro sem me consultar. Está no meu nome. Legalmente você cometeu um crime. Ele assentiu, parecendo pela primeira vez verdadeiramente arrependido. Eu sei, mãe. Foi impulsivo e errado. Quando surgiu a oportunidade, quando o comprador ofereceu um valor tão bom, eu só pensei na viagem, na promessa que fiz ao pai. Não considerei as complicações legais. Ele hesitou, então continuou. Na verdade, eu planejava usar parte do dinheiro para te surpreender também. Para pagar aquele curso de fotografia que você sempre quis fazer. Pai sempre dizia que você tinha talento, lembra? Que deveria ter seguido carreira na área em vez de abandonar por causa da gravidez e das responsabilidades. Aquelas palavras abriram uma ferida antiga. Quando engravidei de Lucas aos 22 anos, estava no 2º ano do curso de artes visuais, com foco em fotografia. Carlos e eu decidimos que eu trancaria a faculdade temporariamente, apenas até o bebê nascer e crescer um pouco. Mas como acontece com tantos sonhos adiados, esse temporariamente se transformou em permanente. As responsabilidades da maternidade, seguidas pelas dificuldades financeiras, foram empurrando meus sonhos artísticos para cada vez mais longe, até se tornarem apenas uma lembrança nostálgica de quem eu poderia ter sido. Carlos sempre insistiu que eu deveria retomar os estudos, que ainda havia tempo. Mas eu sempre colocava Lucas e nossa família em primeiro lugar. E depois que Carlos adoeceu, qualquer pensamento sobre meus antigos sonhos desapareceu completamente. Você não precisava vender o carro para isso, murmurei, ainda tentando processar tudo. Poderíamos ter conversado. Poderíamos ter chegado a uma solução juntos. Lucas se levantou e veio sentar ao meu lado no sofá, pegando minhas mãos entre as suas. Mãe, sabe o que mais pai me disse naquela noite na garagem? Ele disse que seu maior arrependimento era não ter te apoiado mais, não ter insistido para que você seguisse seus sonhos, mesmo com todas as responsabilidades. Disse que via como seus olhos brilhavam quando você pegava uma câmera, como você observava o mundo de uma forma diferente, sempre procurando enquadramentos, jogos de luz e sombra. Uma lágrima escorreu pelo rosto de Lucas. Ele me fez prometer que não deixaria você passar o resto da vida apenas existindo, apenas cumprindo obrigações. E é isso que tenho visto nos últimos 3 anos, mãe. Você indo ao trabalho, voltando para casa, mantendo tudo funcionando, mas sem realmente viver. Aquela verdade doeu mais que tudo. Lucas estava certo. Desde a morte de Carlos, eu havia me tornado uma sombra de mim mesma. Levantava todas as manhãs, ia para o escritório onde trabalhava como assistente administrativa, voltava para casa, fazia o jantar, assistia um pouco de televisão e ia dormir. Nos finais de semana limpava a casa, fazia compras, visitava o cemitério. Uma existência mecânica, sem alegria ou propósito, além de simplesmente continuar. O luto havia se transformado em uma zona de conforto mórbida. Não era feliz ali, mas pelo menos era familiar. Previsível. A ideia de buscar qualquer tipo de prazer ou realização pessoal parecia quase uma traição à memória de Carlos, como se ao permitir que a felicidade voltasse à minha vida, eu estivesse de alguma forma diminuindo a importância do que havíamos perdido. O que você vai dizer ao comprador sobre os documentos? Perguntei finalmente após um longo silêncio. Era uma questão prática, mas que precisava ser abordada.
Lucas pareceu aliviado pela mudança para um tema mais concreto. Eu expliquei a situação para ele, que precisaríamos da sua assinatura para a transferência. Ele concordou em esperar até amanhã, antes de finalizar o pagamento. Fiquei surpresa. Então Lucas não tinha nem mesmo recebido o dinheiro ainda? A viagem que ele mencionava não era certa? Mas você disse que já tinha comprado as passagens. Lucas baixou os olhos. Na verdade, fiz apenas a reserva. Precisava confirmar com o pagamento até amanhã. Se você realmente não concordar com a venda do carro, posso cancelar tudo. Perco o valor da reserva, mas... Sua voz falhou. Naquele momento, algo mudou dentro de mim. Vi meu filho não como um adulto egoísta que havia desrespeitado meus sentimentos, mas como alguém que estava desesperadamente tentando honrar as últimas vontades do pai, tentando encontrar um caminho para que ambos pudéssemos seguir em frente sem trair a memória de Carlos. Ele tinha agido impulsivamente, sim. Tinha tomado decisões que não eram suas para tomar. Mas suas intenções vinham de um lugar de amor. Amor pelo pai, por mim e pelo futuro que Carlos queria para nós dois. Lucas, disse finalmente, minha voz mais firme agora. O que você fez foi errado. Você deveria ter conversado comigo antes, deveria ter respeitado que a decisão sobre o carro era minha para tomar. Ele assentiu, aceitando a reprimenda. Mas, continuei, entendo por que você fez isso. E acho que seu pai entenderia, também. As próximas horas foram preenchidas com uma conversa como não tínhamos há anos. Lucas me contou mais sobre aquela noite na garagem, sobre outras conversas que teve com Carlos nos últimos meses de sua vida. Falou sobre como o pai se preocupava comigo, com como eu lidaria com sua ausência. Compartilhou detalhes do roteiro de viagem que eles haviam começado a planejar juntos. Os canais de Amsterdã, as praias de Barcelona, os museus de Paris. A cada revelação, sentia uma mistura de dor e conforto. Dor por todas essas conexões entre Carlos e Lucas que eu desconhecia. Conforto por saber que, mesmo nos seus momentos finais, meu marido estava pensando em como garantir que seguíssemos em frente, que encontrássemos alegria novamente. Por volta da meia-noite tomei uma decisão. Vou assinar a transferência do carro, disse a Lucas, e quero que você faça essa viagem. Não apenas por você ou pelo seu pai, mas por todos nós, para que possamos começar a construir um novo capítulo. Lucas me abraçou, chorando abertamente agora. Obrigado, mãe. Você não sabe o quanto isso significa. Quando nos separamos, enxuguei minhas próprias lágrimas e acrescentei, mas com uma condição. Lucas me olhou curioso. Você vai levar a câmera antiga do seu pai e vai fotografar cada lugar que vocês planejaram visitar juntos. Quero ver o mundo através dos seus olhos. Quero que você capture esses momentos para que possamos compartilhá-los quando você voltar. Na manhã seguinte, acordei com uma sensação estranha no peito. Não era exatamente paz, mas algo próximo de uma aceitação. Enquanto preparava o café, ouvi Lucas se movimentando na casa, provavelmente organizando os últimos detalhes para sua viagem. Decidimos que iríamos juntos encontrar o comprador do carro naquela tarde para formalizar a transferência. Mas antes que pudesse chamar Lucas para o café, a campainha tocou. Quem poderia ser aquela hora da manhã? Abri a porta e me deparei com um homem de meia idade, usando um terno impecável apesar do calor que já se anunciava. Bom dia, a senhora é Maria Oliveira? Confirmei, confusa. Meu nome é Ricardo Mendes, sou advogado. Preciso falar com a senhora sobre um assunto de extrema importância. Convidei-o a entrar, ainda perplexa. Lucas apareceu no corredor, igualmente surpreso com a visita inesperada. O assunto também diz respeito ao seu filho, então é bom que ele esteja presente. O advogado comentou, enquanto se acomodava no sofá da sala e abria sua pasta. Estou aqui representando o senhor Eduardo Almeida. Olhei para Lucas, que parecia tão confuso quanto eu. Quem era Eduardo Almeida? O advogado percebeu nossa confusão e esclareceu. O senhor Eduardo foi colega de trabalho do seu marido, Carlos, por muitos anos. Infelizmente, ele faleceu há 2 semanas, vítima de um acidente de carro.
Sinto muito, mas não entendo o que isso tem a ver conosco, respondi, cada vez mais intrigada. Ricardo retirou alguns documentos da pasta. O Sr. Eduardo deixou instruções muito específicas em seu testamento. Ele mantinha há anos um fundo de investimento secreto, criado por ele e pelo Sr. Carlos. Os dois contribuíam mensalmente com pequenas quantias desde que começaram a trabalhar juntos, há mais de 20 anos. Senti meu coração acelerar. Carlos nunca havia mencionado nada sobre um investimento conjunto com um colega. Como o Sr. Carlos faleceu primeiro, o acordo era que o Sr. Eduardo continuasse administrando o fundo até que chegasse o momento certo de revelar sua existência. Esse momento, segundo as instruções deixadas por ambos, seria quando Lucas completasse 27 anos, ou quando estivesse prestes a realizar a viagem que Carlos tanto sonhava fazer com ele. Lucas sentou-se abruptamente, como se suas pernas tivessem perdido a força. Como ele sabia sobre a viagem? O advogado sorriu gentilmente. Pelo que entendi, era um plano de longa data entre seu pai e você. O Sr. Eduardo mencionou que Carlos falava sobre isso constantemente nos últimos anos de vida. Ele me entregou um envelope lacrado. Esta é uma carta que seu marido deixou com Eduardo para ser entregue neste momento. Com mãos trêmulas, abri o envelope e reconheci imediatamente a caligrafia de Carlos. A carta era datada de apenas 2 semanas antes de sua morte. Querida Maria e meu filho Lucas, se estão lendo esta carta, é porque Eduardo cumpriu sua promessa. E porque você, Lucas, está pronto para realizar a viagem que tantas vezes planejamos juntos. Durante anos, Eduardo e eu mantivemos um pequeno investimento secreto. Não era muito dinheiro mensalmente, mas com o tempo e alguns bons negócios que Eduardo soube fazer, sempre foi melhor que eu com números. O valor cresceu consideravelmente. Maria, meu amor, sei que você provavelmente está chateada por eu nunca ter mencionado isso, mas queria que fosse uma surpresa, um legado que deixaria para vocês quando me aposentasse. O destino quis diferente, como sabemos. Lucas, filho, use este dinheiro para realizar nosso sonho. Leve sua mãe com você se ela quiser ir. Mostre a ela as maravilhas do mundo que sempre quisemos ver juntos como família. E se ela preferir ficar, respeite sua escolha, mas traga o mundo até ela através dos seus olhos, das suas histórias. Maria, não deixe que a dor da minha partida apague seu brilho. Você sempre foi a pessoa mais forte e mais vibrante que conheci. Volte a fotografar. Volte a sonhar. Use sua parte deste dinheiro para retomar os sonhos que você adiou por nossa família. Amo vocês mais do que as palavras podem expressar. Carlos. As lágrimas corriam livremente pelo meu rosto quando terminei de ler a carta em voz alta. Lucas estava igualmente emocionado, alternando entre risos incrédulos e choro. O advogado esperou respeitosamente que nos recompuséssemos antes de continuar. O fundo de investimento atualmente possui um valor de 387.625,43. Segundo as instruções, deve ser dividido igualmente entre a Sra. Maria e o Sr. Lucas. Ele nos entregou mais documentos explicando os procedimentos para termos acesso ao dinheiro. E há mais uma coisa, acrescentou, retirando um pequeno objeto da pasta. O Sr. Eduardo pediu que eu entregasse isto pessoalmente. Era uma chave de carro, com um chaveiro personalizado contendo uma foto antiga de Carlos, Lucas e eu, em frente ao nosso Chevette azul. O Sr. Eduardo comprou o carro de vocês ontem, o advogado explicou diante de nossa perplexidade. Ele estava monitorando a situação através de um sobrinho que trabalha como mecânico, a quem tinha pedido para ficar atento a qualquer sinal de que o carro estivesse sendo vendido. Quando Lucas anunciou o veículo online, o sobrinho alertou Eduardo, que organizou a compra usando um intermediário. Lucas parecia atordoado. Então o comprador... Não era realmente o comprador? Ricardo sorriu. Era um ator contratado pelo Sr. Eduardo. Ele sabia que o momento estava chegando e queria garantir que tudo corresse conforme o plano que ele e Carlos haviam traçado. Infelizmente, ele não viveu para ver este momento,
mas deixou tudo organizado para que eu pudesse representá-lo. O advogado se levantou, preparando-se para sair. O carro está estacionado na rua, em frente à casa de vocês. O Sr. Eduardo o restaurou completamente nos últimos anos, sempre que vocês saíam de viagem ou em ocasiões que ele sabia que não estariam em casa. Era o projeto secreto dele, uma forma de honrar a amizade com Carlos. Antes de partir, ele nos entregou um último envelope. Esta é uma carta do próprio Eduardo, escrita dias antes do acidente. Ele de alguma forma parecia pressentir que não estaria aqui pessoalmente. Agradecemos ainda em choque e o acompanhamos até a porta. Quando o advogado entrou em seu carro e partiu, Lucas e eu ficamos parados na calçada, olhando para o Chevette azul estacionado alguns metros adiante. Exceto que não era mais o carro desgastado que conhecíamos. Estava completamente restaurado, a pintura original renovada, reluzente sob o sol da manhã. Com o coração batendo forte, caminhamos até o veículo. Ao nos aproximarmos, notei detalhes que não existiam antes. O interior havia sido completamente reformado, mas de uma maneira que preservava sua aparência original, apenas em melhor estado. O painel não tinha mais rachaduras, o estofado estava impecável. E havia algo novo, um suporte especial para a câmera fotográfica, instalado discretamente no painel, e um GPS moderno que se integrava perfeitamente ao design. Clássico! Quando Lucas abriu a porta do motorista, encontramos outro envelope no banco. Dentro havia mapas detalhados da Europa, com rotas traçadas à mão e uma lista de locais com anotações feitas com a caligrafia inconfundível de Carlos. Pôr do sol perfeito para a foto. Melhor gelato da cidade. Vista que vai deixar Maria sem palavras. Sentamos ali, no carro que por 3 anos havia permanecido como um mausoléu de memórias dolorosas e que agora se revelava como um presente meticulosamente preparado por Carlos e seu amigo. Abri a carta de Eduardo com mãos trêmulas. Queridos Maria e Lucas, se estão lendo isto, significa que meu pressentimento estava correto e não consegui estar presente para este momento que Carlos e eu planejamos por tanto tempo. Carlos era mais que um colega de trabalho. Era meu melhor amigo, meu irmão de escolha. Quando ele me contou sobre sua doença, fizemos um pacto. Eu cuidaria de vocês à distância, garantindo que quando chegasse o momento certo, vocês tivessem os meios para seguir em frente, não apenas existindo, mas verdadeiramente vivendo. O carro foi meu projeto pessoal nos últimos anos. Carlos sabia o quanto vocês dois amavam aquele Chevette e como ele representava tantos momentos felizes da família. A ideia de restaurá-lo secretamente foi minha, mas cada detalhe foi escolhido pensando no que Carlos gostaria. Lucas, seu pai estava tão orgulhoso da pessoa que você se tornou. Ele sabia que você eventualmente decidiria fazer a viagem que planejaram juntos. Não se culpe por vender o carro. Era exatamente o que deveria acontecer para que este plano se concretizasse. Maria, Carlos me falou tantas vezes sobre seu talento para a fotografia, sobre como seus olhos capturavam beleza onde ninguém mais via. O suporte para a câmera e as rotas marcadas nos mapas foram ideias dele. Ela vai ver o mundo de um jeito que ninguém mais consegue, ele dizia. O dinheiro do investimento é de vocês, para usarem como acharem melhor. Mas se me permitem, uma sugestão. Usem parte dele para fazer essa viagem juntos. Carlos sempre sonhou que vocês pudessem ver aqueles lugares como uma família. Agora, vocês podem levar um pouco dele com vocês, neste carro que testemunhou tantos momentos da história de vocês. Cuidem um do outro. Vivam plenamente. É o que Carlos iria querer. Com carinho, Eduardo. O silêncio que se seguiu foi preenchido apenas pelo som de nossas respirações e pelo ocasional fungar enquanto enxugávamos as lágrimas. Lucas foi o primeiro a falar. Mãe, você viria comigo? A pergunta pairou no ar entre nós, carregada de possibilidades. Por um momento, senti medo de sair da minha zona de conforto, de deixar para trás a rotina previsível que havia construído como escudo contra a dor. Mas então olhei para o carro restaurado, para os mapas com a letra de Carlos,
para o suporte de câmera instalado especialmente para mim. E algo dentro de mim, algo que estava adormecido há muito tempo, começou a despertar. Preciso verificar se consigo tirar férias no trabalho, respondi finalmente. E temos que remarcar suas passagens. Acho que viajar de avião ainda é mais prático que atravessar o oceano de Chevette. Lucas riu, um som leve e libertador que não ouvia há anos. Mas depois que chegarmos lá, continuei sentindo um sorriso se formar em meus lábios. Acho que seria perfeito explorar a Europa no carro do seu pai. No nosso carro. Nas semanas seguintes, nossa casa se transformou em um turbilhão de atividades. Consegui uma licença não remunerada de 3 meses no trabalho, algo que jamais teria considerado possível antes, mas que agora, com o fundo deixado por Carlos e Eduardo, se tornava viável. Lucas adiou sua viagem, remarcando as passagens para que pudéssemos ir juntos. O carro foi enviado de navio, uma logística complicada que Eduardo já havia pesquisado e deixado documentada entre os papéis que recebemos. Comprei uma câmera digital profissional, um investimento em mim mesma que há muito tempo não me permitia fazer. E nas noites, quando Lucas dormia, eu relia as cartas de Carlos e Eduardo, sentindo uma mistura de gratidão e melancolia pela amizade extraordinária que meu marido havia cultivado. Uma amizade que continuou cuidando de nós mesmos após sua partida. Na véspera de nossa viagem, enquanto terminávamos de arrumar as malas, Lucas me mostrou algo que havia mantido em segredo. Um pequeno álbum de fotos, cuidadosamente montado, contendo imagens que eu nunca tinha visto antes. Carlos e Eduardo trabalhando na restauração do Chevette em alguma oficina discreta. Carlos, já visivelmente debilitado pela doença, sorrindo enquanto escolhia o novo estofado. Eduardo instalando o suporte para a câmera no painel, com Carlos supervisionando de uma cadeira de rodas. O sobrinho de Eduardo me enviou essas fotos. Lucas explicou. Ele ajudou na restauração e documentou o processo, sabendo o quanto significaria para nós um dia. Passei os dedos pelas imagens, absorvendo cada detalhe, cada evidência do amor que Carlos havia investido neste último presente para nós. Nossa viagem pela Europa foi tudo o que Carlos havia imaginado e muito mais. O Chevette atraía olhares curiosos e sorrisos por onde passávamos. Um carro brasileiro clássico nas estradas europeias não era algo que se via todos os dias. Seguimos as rotas marcadas nos mapas, descobrindo cada local especial que Carlos havia selecionado para nós. Fotografei obsessivamente, meu olho para composição e luz, retornando como se nunca tivesse ficado adormecido. Lucas, por sua vez, escrevia um diário de viagem detalhado, registrando nossas aventuras, nossas descobertas, nossas conversas. À noite, em pequenas pousadas ou campings, compartilhávamos nossos registros do dia, minhas fotos, suas palavras, criando juntos uma narrativa de nossa jornada. Foi em um pequeno vilarejo na costa da Itália que finalmente entendi completamente o que Carlos havia planejado para nós. Estávamos sentados em um café à beira-mar, o Chevette estacionado orgulhosamente na praça central, quando Lucas me mostrou uma página específica dos mapas que ainda não havíamos explorado. Uma pequena anotação de Carlos indicava um ponto específico na praia, com a observação: pedir para alguém tirar uma foto de vocês dois aqui, exatamente às 17h30. Confiem em mim. Intrigados, seguimos a instrução. Às 17h30 em ponto, pedimos a um senhor local que tirasse nossa foto no local indicado. Foi somente quando olhamos a imagem na câmera que percebemos. O ângulo do sol naquele horário exato criava um efeito de luz que formava algo como um terceiro contorno entre nós, como se houvesse uma terceira pessoa na foto, abraçando a nós dois. Ele está aqui conosco, murmurou Lucas, sua voz embargada. De alguma forma, ele sabia exatamente como seria. Abracei meu filho, ambos chorando agora, mas era um choro diferente, não mais de pura perda, mas de uma compreensão profunda do legado de amor que Carlos havia deixado para nós. Naquele momento percebi que o verdadeiro presente de Carlos não era o dinheiro, nem mesmo o carro restaurado.
Era esta a oportunidade de cura, de redescobrir a alegria, de fortalecer o vínculo entre mim e Lucas e de transformar o luto em uma celebração da vida que havíamos compartilhado com ele. Ao retornarmos ao Brasil, 3 meses depois, éramos pessoas diferentes. Eu havia redescoberto minha paixão pela fotografia, não apenas como um hobby, mas como uma forma de ver e interpretar o mundo. Lucas havia amadurecido de maneiras que eu não esperava, desenvolvendo uma apreciação mais profunda pelas histórias familiares e pelas conexões que transcendem o tempo e a distância. E o Chevette, que antes havia sido um símbolo doloroso do que havíamos perdido, agora representava continuidade, amor e a capacidade extraordinária de Carlos de cuidar de nós mesmos após sua partida. Uma semana após nosso retorno, recebi um e-mail inesperado de uma galeria de arte local. Alguém havia visto algumas das fotos que compartilhei em redes sociais durante a viagem e estava interessado em conversar sobre uma possível exposição. Sentada no sofá, olhando para aquele e-mail, senti uma onda de emoções contraditórias. Medo, excitação, insegurança, esperança. Lucas sentou-se ao meu lado, lendo por cima do meu ombro. "Você vai aceitar, né?" perguntou com um sorriso encorajador. Hesitei, todas as velhas dúvidas tentando ressurgir. E se não for bom o suficiente? E se for tarde demais para começar algo? Assim? Lucas pegou minha mão e me levou até a janela, de onde podíamos ver o Chevette estacionado na garagem, brilhando sob o sol da tarde. "Olha para aquele carro, mãe. Por anos pensamos que era apenas uma relíquia do passado, algo que nos ligava a memórias dolorosas. Mas todo esse tempo, ele estava sendo preparado para nos levar a novos lugares, para nos ajudar a criar novas memórias." Ele apontou para a câmera profissional sobre a mesa. "É a mesma coisa com seu talento. Não é tarde. Demais. Nunca foi. Pai sabia disso. É por isso que ele fez tudo isso. Não para nos manter presos ao passado, mas para nos dar a coragem de abraçar o futuro." Naquela noite, respondi ao e-mail, marcando uma reunião com a galeria para a semana seguinte. Enquanto digitava, senti uma presença familiar ao meu redor, não de uma maneira sobrenatural ou mística, mas na forma de todas as escolhas e planos que Carlos havia feito para nos guiar a este momento. Ele não havia simplesmente partido, havia deixado um mapa detalhado para que pudéssemos encontrar nosso caminho de volta à vida, à alegria, a nós mesmos. O carro que seu filho havia vendido impulsivamente não era apenas um veículo. Era o último e mais precioso presente de um homem que amava tão profundamente que conseguiu planejar além de sua própria existência. 6 meses depois, inaugurei minha primeira exposição fotográfica, intitulada Chevette Azul, uma jornada através do tempo e da memória. As fotos documentavam nossa viagem pela Europa, mas também contavam a história por trás do carro, de Carlos e Eduardo, do plano elaborado com tanto amor e paciência. No centro da galeria, estacionado como peça central da exposição, estava o próprio Chevette. Agora não apenas um carro, mas uma obra de arte em si mesmo, um símbolo de transformação e continuidade. Lucas ficou ao meu lado durante toda a noite de abertura, orgulhoso e emocionado, enquanto eu explicava aos visitantes a história por trás de cada imagem. Quando o último convidado partiu e ficamos sozinhos na galeria, Lucas me entregou um pequeno pacote embrulhado em papel simples. "Encontrei isso no porta-luvas do carro ontem, quando estava ajudando a posicioná-lo para a exposição. Tem seu nome." Dentro havia uma caixinha de veludo e um cartão com a caligrafia de Carlos. "Para Maria, para quando você finalmente voltar a ver o mundo através das suas lentes maravilhosas." A caixinha continha um anel delicado com uma pedra azul, da mesma cor do Chevette. Coloquei-o no dedo, as lágrimas embaçando minha visão. "Ele sempre soube, não é?" murmurei. "Sempre soube que chegaríamos aqui eventualmente." Lucas assentiu, abraçando-me pelos ombros enquanto olhávamos para o carro que havia nos trazido de volta à vida. Acho que ele sabia que precisávamos encontrar nosso próprio caminho, no nosso próprio tempo. Ele apenas deixou algumas pistas ao longo da estrada.
Saímos da galeria de mãos dadas, mãe e filho, diferentes das pessoas que éramos um ano atrás, quando descobri que o carro havia desaparecido da garagem. Aquele dia, que parecia o início de uma história de traição e perda, revelou-se como o primeiro capítulo de uma jornada de descoberta e renovação. E embora o carro eventualmente voltasse para nossa garagem, nós nunca mais retornaríamos ao lugar emocional de onde havíamos partido. E isso, percebi finalmente, era exatamente o que Carlos havia planejado desde o início. Se esta história tocou seu coração, ou se você já enfrentou o desafio de lidar com o luto e seguir em frente, saiba que você não está sozinho nessa jornada. Aqui neste canal, compartilhamos histórias reais que mostram como o amor pode transcender até mesmo a maior das separações e como podemos encontrar novos significados em meio à dor da perda. Nossos inscritos frequentemente nos escrevem contando como estas narrativas os ajudaram a processar seus próprios sentimentos de luto, culpa ou confusão sobre como honrar quem partiu enquanto continuam vivendo plenamente. Se você sentir que estas histórias podem trazer um pouco de conforto ou clareza para sua própria jornada, considere se inscrever no canal. A cada semana, trazemos uma nova história que pode ser exatamente o que você precisa ouvir naquele momento. Uma lembrança de que mesmo nos momentos mais difíceis, há sempre um caminho adiante, iluminado pelo amor daqueles que, mesmo não estando mais fisicamente presentes, continuam cuidando de nós de formas que talvez só compreendamos com o tempo. Estamos juntos nessa caminhada, um passo de cada vez, em direção à cura, a compreensão e a redescoberta da alegria. Obrigado por compartilhar este momento comigo hoje e espero continuar fazendo parte da sua jornada, um vídeo de cada vez, caminhando juntos em direção a dias mais leves.